Pois então, é verdade. Ou não, né? Também. Mas, Renato, em Sim. termos de meio ambiente, queimada na Amazônia, aquilo que está acontecendo lá na Austrália, é Uhum. difícil escolher um tema. É como tu colocou, né? Meio ambiente, a gente vai ter que radicalizar, né? Uhum. É, Beatriz, em primeiro lugar, um bom dia realmente a todos e dizer que para mim é muito importante ocupar o espaço também, ainda que singela, dar uma contribuição para que a gente possa aprofundar esses temas, Beatriz, e elogiar também a iniciativa da Rádio Manaus e, sobretudo, em colocar esses temas em debate, porque a gente, infelizmente, não vê isso na grande mídia. Né? É exatamente agora que nós precisamos disso. Então, um grande mérito aí e contem conosco também para colaborar. Obrigada. É bom saber Nós, que a gente pode contar com profissionais que uhum, entendem muito bem da matéria, porque nós temos uma consciência, só que ela é muito periférica, muito superficial do sim. assunto, né, básico. A questão é muito complexa, Beatriz. Um primeiro entendimento que nós temos que ter, assim, a questão ecológica hoje, o meio ambiente, sobretudo, se transformou num problema hipercomplexo. Né? Então, essa é uma primeira constatação. Como decorrência disso, a gente não deve, muitas vezes, sentir essa intimidade em tentar se aprofundar no tema, as pessoas, né, sobretudo, se informarem acerca do tema por conta dessa complexidade. Né? É uma questão importante porque a gente tem que se aproximar do problema. O problema só existe quando a gente não enxerga o problema e não fica de frente ao problema. Né? Então, o interesse, assim, faço um chamamento no primeiro momento, é um interesse, a necessidade de todos nós nos envolvermos nesse chamamento, né? No enfrentamento dessas questões, começando devagar a acumular algum tipo de conhecimento, prestar atenção no que os especialistas dizem, Sim. né? Porque hoje a questão ecológica está na pauta mundial, está na pauta global, não há nós como se escapar disso. E, infelizmente, nós chegamos no ponto que estamos, né, Beatriz? Essa é a questão também. Porque nós temos que ter tido já uma posição proativa há muitos anos. Né? Há muitos anos que os ecologistas, que os especialistas, que os cientistas vêm chamando a atenção. Né? O primeiro sinal disso apareceu lá na década de 60, ainda no final dos anos 50, início dos anos 60, quando se constituiu um clube chamado Clube de Roma, que começou as primeiras, esse grupo iniciou as primeiras preocupações e discussões e debates em torno do problema ecológico, do problema ambiental, do problema do desenvolvimento humano, da superpopulação e seus impactos no meio ambiente. Veja que já se vão aí mais de 40 anos, né, Sim. num debate de alerta, de chamamento para que os governos, os responsáveis pelas decisões, em primeiro lugar, sejam receptivos a esse tipo de crise, de problema, em segundo lugar, que se adote uma perspectiva concreta de decisões e encaminhamentos nesse sentido. E até hoje, infelizmente, muito pouco se conseguiu. Né? Os encontros globais pelo clima, chamados pela ONU, chamados pelos organismos paralelos que discutem essa matéria, não têm surtido o efeito esperado, né, infelizmente, porque há, na minha opinião, um choque de dois paradigmas em disputa. Né? Quais são esses paradigmas? Os paradigmas do desenvolvimento, né, que é baseado no crescimento econômico, no desenvolvimento a qualquer custo, aquela ideia de crescer sempre, né, de crescer indefinidamente, sem limites, né, alguns. E o outro é aquilo que se convencionou chamar de sustentabilidade, né, que exatamente coloca um outro tipo de paradigma, que é a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, né, que também é um conceito discutido hoje, exatamente porque esse termo sustentabilidade ainda adjetiva o substantivo desenvolvimento. Portanto, nós estamos no campo do desenvolvimento ainda. Né? E a constatação mais recente, mais importante que tem surgido é que nós precisamos de algo, uma referência epistemológica, científica, prática, jurídica, que supere o desenvolvimento, que vá além do que o paradigma do desenvolvimento está colocando, essa questão do crescimento econômico. Ou seja,
Foi isso que nos trouxe até essa situação atual, de completo esgotamento ambiental, de crise ecológica, de poluição, de mudanças climáticas. Temos aí a questão da água também, né, que é uma questão seríssima. Nós precisaríamos de um programa inteiro só para falar nisso. Perda de biodiversidade, deteriorização da vida humana no aspecto geral, exclusão e desigualdade social e planetária, por exemplo. Né? E fraqueza e ineficácia das reações. É isso que está colocado hoje no paradigma global. Essa me parece a questão assim mais aonde diretamente nós nos vemos, é a ausência de uma reação, né? Parece que há assim uma certa pasmaceira, porque, por exemplo, eu vou pontualizar com a questão do aquecimento, né? Que me parece que está cada vez mais difícil de contestar. O que está acontecendo na Austrália, que é o que todo mundo está vendo. Quer dizer, não é uma coisa que está submersa, que de vez em quando alguém fala e tal. Não, foi um caldeirão do inferno e que todas as pessoas com quem eu conversei nos últimos tempos têm conhecimento. E a gente sabe, por exemplo, lá o primeiro-ministro, ele insiste em continuar usando carvão que estão querendo usar aqui no Rio Grande do Sul, abrir bem aqui perto de onde nós moramos, né? Um local para começar aqui no Rio Grande do Sul a usar um carvão, o que me parece assim que para muita gente, ou para grande parte, é fácil de entender, né? Que isso tem urgência. Sim, é muito fácil e infelizmente está nas nossas barbas, como diz o ditado, né, Beatriz? E como tu bem disseste, já é uma questão tão evidente que não há mais como esconder, né, essa crise e sobretudo, além das crises, da crise em si, as posturas que as pessoas que são encarregadas de tomar as decisões, tipo de conduta que eles colocam em mesa, né, ou seja, ficam expostos também à qualidade dos tomadores de decisão que nós temos, né? E, portanto, nasce daí uma necessidade de repensarmos a forma de escolhermos os governantes, né? De sermos mais criteriosos do ponto de vista de entender que a política é uma coisa muito séria e que faz parte do nosso dia a dia e que nós temos que politizar o nosso discurso ecológico também. Um dos problemas muito sérios é isso, nós chamamos em direito isso de reificação, ou seja, nós colocamos a questão ecológica num patamar onde a gente entende isso como quase que intocado, né? Ou seja, nós naturalizamos as coisas como elas estão, né? E nós temos que trazer essa discussão para o mundo da política, para o mundo da cultura, onde a gente possa aprofundar o debate e saber, bom, até que ponto as pessoas que tomam as decisões, que são responsáveis pelos rumos, pelos caminhos das questões realmente importantes, estão conectadas com uma visão que tem a ver com a preservação da biodiversidade, da preservação da vida, né, o necessário resgate das tradições milenares que conduziram a espécie humana até os dias de hoje, né, que são muitas vezes violadas, estão aí os povos indígenas para testemunhar isso. Então, nós chegamos a um ponto em que as coisas estão escancaradas, vamos dizer assim, que a gente precisa se conectar com isso, sobretudo com a informação, e saber que isso tudo tem uma raiz, né? Nós precisamos discutir essas raízes. A raiz humana da crise ecológica, hoje, é centrada no problema, um dos problemas mais sérios é exatamente a globalização do paradigma tecnocrático, como a gente diz, né? Há uma crise de tecnologia, do ponto de vista da sua eficácia e da certeza de que a tecnologia vai nos conduzir a um mundo mais seguro, né? E há, sobretudo, uma crise muito séria do que nós chamamos de antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? É uma ideia de valor dada ao ser humano como o único ser capaz de conduzir, né, as relações entre a espécie humana e o meio ambiente. Ou seja, o ser humano é colocado no centro
do processo de decisões e muitas vezes trata, até hoje tem sido assim, a natureza como uma coisa a ser explorada, como um depósito de recursos inesgotável que precisa ser utilizado a qualquer custo. Então, enquanto nós não entendermos que a gente precisa tirar o antropocentrismo do centro do nosso debate e substituí-lo por um paradigma ecológico, ecocêntrico, biocêntrico, que tem a vida como centro de decisões, nós vamos avançar muito pouco, como temos avançado muito pouco, infelizmente, nesses últimos anos. Em termos jurídicos, então, o nosso avanço talvez possa ser dito ao contrário, né? Os retrocessos, porque as decisões que estão sendo tomadas aí com relação à administração, né, de IBAMA e de outros órgãos, ela vai exatamente em oposição a isso que tu está falando. Quer dizer, eles estão retornando, e foi em 1992 que ocorreu a ECO 92, né? Sim. Então, assim, naquele momento eu me lembro, eu pensei, puxa, agora vai ter uma explosão mundial, né, em termos de reconhecimento desse tema, da importância e tal, mas acabou sendo politizada, acabou sendo desmoralizada, ficou uma coisa praticamente inútil, e aquele momento porque nós estivemos, Renato, tenho certeza disso, desde a década de 70, 80, a gente estava num crescimento dessa percepção, né? Em termos assim, mundiais, globais, sim, até pessoais. Sim. Mas depois isso caiu no descrédito. Eu me lembro que tinha um apresentador de rádio aqui que chamava os ecochatos. As pessoas que não queriam desenvolvimento, que queriam deixar sem crescimento e tal, desmoralizando o processo. E me parece que essa proposta de desmoralização, de uma certa maneira, foi vencedora. Como tu bem disseste, nós vimos num crescendo, né? Uma atriz norte-americana chamada Rachel Carson escreveu um livro muito importante chamado A Primavera Silenciosa. Deve conhecer. A Rachel Carson, naquela época, denunciou, em 1962 ela escreveu esse livro, exatamente o ano que eu nasci, denunciando a ação criminosa das corporações que produziam agrotóxicos naquela época nos Estados Unidos, e também muitas autoridades governamentais que eram, vamos dizer assim, coniventes com esse tipo, pelo menos lenientes com esse tipo de posicionamento. E a partir dali a Rachel começou a levantar esse problema do ponto de vista prático, né? Ou seja, os enfrentamentos também começaram a partir dali. Ela, como cientista, foi desacreditada, tentaram desacreditá-la, né? Foi combatida, foi desmoralizada, enfim, ela, como bióloga marinha, né, tinha totais condições de entender a fundo o que acontecia, né, com a ação desses inseticidas muito poderosos, entre eles o DDT. E ali começou, então, um crescendo de consciência ecológica que atravessou a década de 70, como tu disseste, a Conferência de Estocolmo também foi, em 1972, foi um ponto culminante, né, que a partir dali a ONU começou a se preocupar com os impactos, né, do crescimento econômico, da população, na questão ecológica e da natureza. Em 1992, nós tivemos a Conferência do Rio, a Cimeira da Terra, como se chama, 20 anos após a Conferência de Estocolmo, e também isso vinha num impulso positivo, ou seja, ativo, protagonista, no sentido de que conseguiu um consenso mundial com relação ao impacto e à importância desses impactos do ponto de vista global. Mas, infelizmente, do ponto de vista da sua eficácia, depois é importante que os ouvintes tenham isso em mente, assim, as coisas não acontecem. Porque, infelizmente, é aquilo que eu disse antes. A nossa referência ainda é utilizar a natureza exatamente a partir de um paradigma utilitarista, entendeu? Antropocêntrico, como só o ser humano fosse o depositário de valor, ou seja, os valores surgem a partir de nós não somos incapazes de admitir, por exemplo, que a natureza tenha valores intrínsecos, né? Que uma floresta tenha
um valor por si mesma, independentemente da sua condição humana,